Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu Cérebro Mudou. E hoje a gente está aqui com a Renata, ela é familiar, mãe do João Pedro. A gente já gravou com o João Pedro um vídeo anterior e agora a gente vai falar com ela contando a história dela como mãe. Renata, muito obrigada por ter vindo. Imagina. Aqui. Vamos falar aqui a história do João Pedro, o que aconteceu com ele, como que ele teve a lesão cerebral. Em primeiro lugar, eu queria agradecer por estar aqui, para a gente poder divulgar a lesão, né? Que é um assunto que muitas pessoas não têm conhecimento. Sim, a gente que agradece muito. Então, o João sofreu um acidente de carro, ele vinha da balada e caiu com o carro da ponte. Ele acabou caindo ali do Cebolinha e ele caiu numa parte, graças a Deus, que era de terra, entre a 23, ele capotou várias vezes e caiu ao contrário na Serra Madureira. Ele não teve nenhuma lesão no corpo, mas em compensação ele ricocheteou o cérebro. E ele teve algumas lesões difusas, ele teve um traumatismo craniano frontal e o edema cerebral, que inclusive ele teve que tirar a calota craniana, deixar por 3 meses na barriga. Foi difícil porque meu marido chegou no acidente muito antes do que o resgate. Nossa. Graças a Deus que eu não fui, porque talvez eu não teria estrutura para isso. E ele estava desacordado e ele foi levado para o HC. Graças a Deus também que o HC é um hospital onde tem médicos neurotrauma 24 horas. Uhum. E ele ficou lá por 11 dias, durante esses 11 dias em coma. Ele teve uma pressão intracraniana de 80, uma pique de 80. Ele teve muita sorte, porque assim, parece que todo mundo conhecia o João Pedro. Eles não tinham marcador de pique lá e por coincidência a mãe de uma amiga trabalhava no lugar que tinha a máquina que marcava o pique, o cara foi lá, levou. Então assim, ele foi socorrido e ele teve que fazer a cirurgia. Logo quando ele entrou no hospital, já foi a Então, cirurgia? foi no segundo dia que eles conseguiram esse marcador, a pressão intracraniana deu uma melhorada, o médico achou que ia operar naquele dia, mas com um marcador de pique deu uma aliviada. No outro dia ele foi operado, depois de 2 dias, aí foi uma operação super difícil, porque ele falava que a pressão dele arterial subia e caía, e foi tirada a calota e colocado na barriga. O médico saiu bem tenso da cirurgia e foi muito engraçado, porque o médico ele entrou no dia que ele viu o João, ele saiu muito tenso, achei até meio estranho, muito tenso de dentro da UTI. E depois a gente veio saber que o filho dele também chamava João Pedro. Ele ficou muito comovido com aquela situação. Um médico jovem, de 38 anos, Nossa. O João tinha 18, o Wagner Tavares. Hoje, assim, a gente tem amizade com ele e foi, assim, um excelente médico, uma pessoa incrível. Então, assim, Deus fez tudo certinho para que as coisas dessem certo. Tudo contribuiu para dar certo pro João, né? Sim. É. Com 11 dias a gente conseguiu transferir ele de hospital. Nós fomos pro Sírio. E aí com 18 dias, mais ou menos, o João começou a abrir os olhos, começou a voltar. Os médicos diziam que poderia demorar até 3 meses. E ele teve uma recuperação, assim, brilhante, incrível. E aí ele foi voltando. Durante isso foi bem difícil, porque ele teve uma alergia absurda. Ele ficava amarrado, ele arrancava a sonda, ele arrancava sonda de alimentação, ele arrancava a traqueostomia. E assim, mas com o tempo a gente foi conseguindo e voltei para casa com 44 dias de hospital. E quais foram os primeiros tratamentos dele? Então, o João Pedro voltou para casa bem, praticamente. Começou a fazer fisioterapia, quando começou a ficar um pouco mais em pé. E foi muito rápido, em 3 meses ele já tinha deixado até a bengala, ele já estava andando bem, lógico, com um leve desequilíbrio que ele tem até hoje, né? Porque ele bateu o lado direito, então ele tem um desequilíbrio esquerdo.
Mas foi assim, essa parte foi muito boa, os primeiros meses foram muito bons. Só que com o passar do tempo começaram a aparecer as sequelas. Isso, é assim mesmo. A parte física vai melhorando e a gente vai percebendo o que ficou, né? Que mudou. No começo ele estava quietinho, estava tudo bem. Quando deu praticamente uns 6 meses, aí começaram-se as compulsões alimentares. O João Pedro comia o dia inteiro, a noite inteira. A gente não dormia, chegava, era o interfone tocando, era milkshake, era pizza. O tempo inteiro ele comia. E dormia o dia inteiro. Até que a gente foi procurar um psiquiatra, era um psiquiatra novinho e tal, aí não deu muito certo, até que eu tive uma indicação de uma amiga que trabalha no HC, e ela me indicou o Dr. Maurício Serpa, e foi aí aonde que os tratamentos começaram a melhorar. Tá. Antes disso ele fez o neuropsicólogo, só que o neuropsicólogo parece que não deu certo. Não deu certo, o João não gostava, ele não queria ir mais, até que eu parei. E aí o doutor Maurício teve uma indicação da Silvia, e acabou indicando a Dani, e ele começou a fazer a neuropsicóloga, mas foi um caminho bem difícil até chegar aqui, com os remédios controlados, com a terapia mais controlada, porque ele tinha compulsões alimentares, compulsões sexuais, compulsão para fumar, assim, então era bem difícil. Ele saía na rua, ele pegava várias mulheres, e eu ficava em desespero, ia para lugares que a gente não sabia onde ele estava, até a gente colocar aplicativos no celular. Foi uma fase bem difícil, até a gente conseguir controlar os remédios. E agora, depois de 8 anos de acidente, a coisa tá muito melhor, assim, muito melhor. De quanto tempo pra cá você acha que melhorou? Assim, porque ele começou a neuropsicologia bem depois? Foram muitos anos depois ou não? Ele foi melhorando a partir da neuro e com a medicação. Até acertar, medicações que não davam certo, tirar uma, ele dormia muito, e assim, engordou demais, né, com a medicação. Teve algumas recaídas de não beber, voltar a beber. Hoje ele não bebe mais. E está muito mais controlado nos impulsos. Mas eu vou te dizer que ele está... No último ano, o João melhorou assim, acho que uns 60%, 70%. Olha, e depois de tanto tempo, né? 7 anos, 8 anos. Que as pessoas pensam muito que, não melhorou no começo, não tem mais jeito, desanima. Eu não procurei até hoje tratamento, não adianta. E não é assim, né? Não é verdade. Eu melhorei também, tem 17 anos, e eu percebo melhora. Cada ano eu percebo uma coisinha que melhorou, que tá diferente, que eu consigo controlar mais. No meu caso, que é mais impulsividade, né? Que eu consigo controlar mais, que eu consigo ler um pouco melhor, porque eu vou treinando, né? Consigo concentrar um pouco mais nas coisas, que eu tenho muita dificuldade de concentrar, de manter a atenção. Então a gente vai melhorando. É mentira esse negócio que as pessoas pensam, é só no primeiro ano, só no segundo ano. Não, eu quando aconteceu o acidente, eu tinha esse pensamento. Porque a melhora até os 2 anos. Isso. Depois, olha, melhorou algumas coisas, mas eu acho que a parte comportamental... Ela leva tempo? Ela leva mais tempo. Muito mais tempo. Eu também acho isso. A parte comportamental é uma das mais difíceis, né? Sim. Porque a gente... Era uma coisa, de repente a gente vira outra, a gente também não entende muito porquê, né? Pra você, o que foi mais difícil ver a diferença do João, assim, de tudo que ele teve? O que é mais difícil pra você hoje? Eu acho que o mais difícil pra mim é a falta de amigos. Tá. Porque ele tinha muitos amigos, minha casa vivia lotada. E assim, nos primeiros meses do acidente, ainda ele tinha amigos. Hoje,
ele não tem amigos. As pessoas vão afastando. Afastam muito, com medo também no começo, que ele saía, ele bebia, ele aprontava, e eles ficavam, acho que com medo, e foram se afastando, hoje o João não tem amigos. Tá. Então isso é uma coisa que mexe muito comigo, talvez a questão intelectual da faculdade, de ter uma formação. Ele estava na faculdade quando aconteceu o acidente? Estava logo no começo, né? Porque ele tinha 18 anos. Ele tinha acabado de entrar, né? Tinha acabado de entrar na faculdade. Ele chegou a voltar para a faculdade, mas com problema de... Um dia ele desmaiou, que outro dia ele ia para o boteco beber. Sim. Então a gente ficou com muito medo, porque aquele ambiente da faculdade fazia com que ele ia para os barzinhos ali da frente da faculdade. Então a gente achou melhor, ele não estava acompanhando, e a gente achou melhor que ele não fosse. A dificuldade de acordar de manhã, todas essas coisas. Tá. E hoje ele trabalha com o pai, né, na empresa? Trabalha. Ele não, quando ele voltou, que ele já estava um pouco melhor, o Celso levou ele para a empresa. E no começo, com dificuldades também, fugia, queria ir embora, queria pegar mulheres, chegou a levar a mulher dentro da empresa. Então, assim, uma situação bem difícil. Hoje está muito mais controlado, hoje ele consegue trabalhar, ele consegue ir em eventos. Que legal. Porque teve já casos dele ir em evento e ele acaba bebendo no evento, para ele foi um vexame. Entendi. Então foi aonde deu o clique que ele falou, não, eu não posso beber de verdade. Tá. Que eu acho que ele deve ter passado muita vergonha. Sim. E foi ali que ele deu o clique que ele falou, não vou beber mais. E agora ele falou, né, pra gente que ele não bebe mais, ele tá bem mais controlado, sim. Sim. O que mais preocupa para uma mãe com um filho com lesão é realmente o futuro. Porque você sabe que você não é eterna. Sim. Então, cada dia fala assim, o João vai conseguir sobreviver sozinho, o João vai conseguir, se eu partir, meu marido partir, eu acho que os irmãos podem ajudar, mas cada um tem sua vida, cada um tem sua família, e o que mais me preocupa é o João conseguir sobreviver, se manter financeiramente, se manter emocionalmente. Com certeza. Então é isso que mais me preocupa. Ser feliz, né? Se ele vai ter uma esposa, se um dia ele vai casar, se ele vai constituir família, se não vai. Assim, eu tenho muito medo. Quem vai ser a mulher dele? Como que ela vai agir? Então, assim, são preocupações mesmo mais com o futuro do João. Sim, o quanto ela vai entender, né? Tudo quanto que tá vai entender, acontecendo. com certeza. Gente, então é isso. Eu acho que tudo que a Renata falou aqui, eu acho que é muito importante, serve para muitas famílias. O que eu acho que tem que ficar muito registrado é que a melhora sempre existe, sempre acontece, às vezes ela leva tempo, os profissionais adequados também é muito importante, né? A empatia do paciente com o profissional. Com certeza. A medicação também é algo muito importante, a medicação adequada, porque demora muito pra gente ajustar a medicação, é assim mesmo. Nem todo mundo precisa de medicação, eu não tô fazendo apologia à medicação, mas muitos casos que eu conheço, a medicação é fundamental. Sim. Acho que isso tem que ficar bem claro aqui. A Renata faz parte da presidência da Abraleia, que é a Associação Brasileira de Lesão Encefálica Adquirida, e a gente vai fazer um outro vídeo para explicar para vocês como funciona a associação. Quem gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta, manda para quem achar que é interessante. Obrigada, Renata. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado por poder fazer parte disso. Obrigada. Até o próximo vídeo. Gi, você tá querendo falar? Eu tô preocupada. Ela tá falando nada. E eu falei, o que ela tá querendo falar? Então eu vou continuar. Ficar também bem... bem o que a palavra?